Tai Sensei, pode nos explicar um pouco sobre a restauração Meiji no Japão? Bom, de uma forma sintética, há dois momentos em que o imperador, quer dizer, a corte, tenta recuperar o seu poder, né, em suas mãos. E a restauração Meiji é uma delas. Porque até a restauração Meiji, ou seja, até meados do século XIX, dominava o cenário político, social, o shogunato Tokugawa, ou shogunato Edo, como também é conhecido. E a restauração Meiji foi um movimento que surge já dentro do próprio shogunato, nos fins do período Edo, contra o shogunato e tentando recuperar o poder para a corte, devolver o poder ao imperador. E vai ser um longo período, tanto é que em japonês é conhecido como Bakumatsu. Baku é o nome de Bakufu, que é a expressão japonesa de shogunato. Bakumatsu seria fim do shogunato. E é, de fato, o fim do sistema feudal no Japão. E vai receber o nome de restauração Meiji porque o imperador que vai ser colocado no poder é o imperador Meiji. Isso foi em 1868, que ele vai retomar o poder para a corte. Então, uma época muito conturbada, mas ao mesmo tempo tema de vários filmes da literatura, filmes, mangá, anime, porque é uma fase de modificação do sistema político do Japão. E ele vai trazer então vários movimentos que vão caracterizar esse período. Por quê? E aí eu vou falar um pouco do como era a situação, né? O shogunato Tokugawa, que é o último sistema feudal do Japão, ele vai implantar a política de fechamento dos portos. Ele vai se isolar do restante do mundo. Eu chamo de isolacionismo, não é? E ele vai ficar fechado durante um bom tempo, mas dentro do Japão vão surgir dois movimentos. Um movimento contra o shogunato, derrubada, quer dizer, o movimento de quem queria, o shogunato Tokugawa vai durar 2 séculos e meio, então já, vamos dizer, está desgastado. Então vai haver um movimento interno contra o shogunato, mas também o Japão vai começar a sofrer a pressão de fora. Por ele estar fechado, enquanto está fechado, não permitia a entrada de estrangeiros. Mas é a época em que o Ocidente está estendendo o seu domínio, não é? Já passou pela Revolução Industrial, então está tentando, vamos dizer assim, conquistar mais terras, e o Japão se mostrava renitente justamente por causa dessa política de isolacionismo. A senhora E, falou 2 séculos e meio, né, Tai Sensei? Então seria em quais séculos? Período Edo? ele começa no começo do século XVII e vai até meados do século XIX. Ah, então realmente é tempo pra caramba. É bastante tempo. É nesse tempo, sabe por quê? Porque antes desse período Tokugawa, o Japão vai passar pelo século de guerras internas. Uhum. Então, durante um século mais ou menos, ele vai ter muitas brigas entre os senhores feudais, não é? E o Japão vai ficar um pouco arrasado. Então, quando os Tokugawa, o clã Tokugawa consegue dominar e reunificar o Japão, ele vai se fechar para arrumar a casa, digamos assim. Certo. Tá? Então tem esse lado. E vai tomar medidas rigorosas, etc. E tal. Então, com o tempo, vai havendo o desgaste e vai então haver o movimento contra o shogunato internamente. Uhum. Por outro lado, vai ter a pressão externa,
Então são os navios ingleses, americanos, russos, que começam a rondar as costas, né, do arquipélago para forçar a abertura dos portos. Então esses dois movimentos, na verdade, são movimentos totalmente diferentes, mas que vão se juntar num só. Resultado, consegue a derrubada do shogunato, mas tem também esse movimento de expulsar os estrangeiros, né? E devolver o poder ao imperador. Isto é a restauração Meiji. E por que chama restauração e não revolução? Porque é a restauração do poder imperial. Ah, Entendeu? Quer dizer, e é uma coisa que eu acho que tem que deixar dito, é que a corte japonesa nunca houve interrupção. Ela continuou tendo seus príncipes, herdeiros, etc. e tal, só que, politicamente falando, eles não tiveram força. Há momentos em que, tanto é que eu falei que é o segundo movimento grande, tem também no começo do século XIV, né, a tentativa de recuperar quando o shogunato anterior, né, antes do Muromachi, quer dizer, o primeiro shogunato perde sua força. Então, a corte sempre vai aproveitar momentos em que a nova classe, que é a classe guerreira, perde um pouco a sua base para tentar recuperar. Isso se chama restauração. entendi. É a restauração do poder nas mãos do imperador. Tá? E essa restauração Meiji, ela atrai muito, né, como tema, porque enquanto o Japão se manteve isolado, fechado para o exterior, o Ocidente, de um modo geral, passa pela Revolução Industrial, que vai trazer um progresso, um desenvolvimento muito grande nas áreas técnicas, né? Científico-técnicas e políticas também. E o Japão, então, ao abrir os portos, ele vai receber toda essa carga de uma vez só. Então, o período Meiji, que vem depois da restauração, vai ser um momento de muitas mudanças da sociedade japonesa, tanto do ponto de vista político, quanto cultural e de pensamento, né? E talvez por causa dessas mudanças, então é um período que atrai muito. É um tema muito rico, digamos assim. Pode dar um exemplo de mudança que teve na sociedade japonesa após a abertura dos portos? Bom, primeiro que acabou com o sistema feudal. Então, a classe do samurai vai desaparecer. Eles vão ser sugados, né, absorvidos pela nova ordem política, porque vai fazer parte desta, aspas, democracia que se implanta no Japão, muitos antigos guerreiros e de alta estirpe. Né? Então há todo esse movimento de modernização e... Então, qual foi a sua pergunta? Perdi. Quais foram as mudanças? Então, por exemplo, a ocidentalização. A ocidentalização, e isso é também o que vai fazer com que o Japão se, aspas, modernize. Certo. Tanto em suas práticas, por exemplo, vestimenta. Passa a se adotar a vestimenta ocidental, penteado, há uma fase de transição, mas vai aos poucos se transformando, se ocidentalizando, entre aspas. Acho que na língua também, né? Temos algumas alterações importantes. Muito grande. A literatura, por exemplo. Até o período Edo, havia uma distinção muito clara entre o uso da linguagem do cotidiano e a linguagem literária. Né? Então, você tinha que aprender o japonês clássico para poder ler a literatura, mesmo em poemas satíricos, enfim. Tinha uma linguagem específica. E, com a restauração Meiji, começam a ser traduzidas obras do Ocidente, principalmente da literatura russa e a inglesa, e com isso, então, o Japão, o mundo literário vai aprender a manipular, digamos assim, a linguagem do cotidiano para transformá-lo em obra literária. Então, modernização também na literatura, não só em
em sistema político, em tecnologia, em costumes, até na literatura. Nossa, muito interessante, tá, Sensei? E, aliás, eu queria lembrar aos nossos seguidores que recentemente inauguramos um curso novo na nossa escola, a Evolução da Sociedade Japonesa. Pode falar um pouquinho sobre ela? Olha, é uma viagem que eu proponho aos seguidores, aos nossos alunos, para percorrer um pouco a história do Japão, da sociedade japonesa, como que elas evoluiu. Não sou historiadora, então não é história do Japão, mas é contar um pouquinho como é que a sociedade japonesa desenvolveu do ponto de vista político, social, como também cultural, até os dias de hoje. Muito bem, para ter todas as informações, basta clicar no link da descrição. É um curso que vocês podem adquirir a qualquer momento e qualquer questão, nossa equipe estará à disposição para respondê-las. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, não deixe de nos seguir aqui nas redes sociais. Nos vemos então na próxima semana. Muito obrigado e Sayonara!